Greve de Camaquã. Agora, com outra parte envolvida, a prefeita de Camaquã, a senhora Ângela Castro. Nossa entrevista. Dona Ângela, boa tarde, seja bem-vinda ao programa Folha Regional. Boa tarde, Marcos Paulo, boa tarde, Caio Sena, boa tarde a todos que nos ouvem nesse momento através da Regional Sul FM. Dona Ângela, a senhora, mas também gestora do município, que está completando hoje 42 dias da greve municipal dos professores. Como a senhora encara a situação, como a senhora está encarando, como está tentando resolver essa questão para que os alunos voltem mais rápido às aulas aqui no nosso município? Olha, Marcos Paulo, desde o mês de janeiro que a Prefeitura vem sentando junto com a PLB para que a gente pudesse estar começando as aulas, ainda no começo. As primeiras reuniões que aconteceu na Prefeitura, eu não tinha condição de dar nada, e a PLB cobrando algo. E eu sentei junto com a assessoria, fui a Salvador, tinha condição de defesa dos 6,41. Aí eu ofereci os 6,41 e, para minha surpresa, a classe não aceitou os 6,41. O município vem atravessando uma crise difícil porque a gente tem uma folha altíssima. O município de Camaquã, ele ultrapassa 90% dos recursos do Fundeb pago ao professor. A prova disso é que o ano passado, durante os 12 meses, a PLB teve o carro de som na rua dizendo que eu não estava pagando a educação. Não estava pagando ao Fundeb 40, porque os recursos que vinham não davam. O município de Camaquã tem uma folha muito alta. Eu fico feliz com os prefeitos que têm condição de dar o 13,1% ao professor, mas eu não posso olhar para a casa dos outros, eu tenho que olhar para a casa da prefeitura. A prefeitura que eu estou administrando, que é a prefeitura de Camaquã. Os recursos são poucos. O governo federal pega o piso salarial menor do país, que é 1.697. Em cima desse 1.697, o governo deu reajuste de 13,1, que chega a 1.917 e alguma coisa. E o município de Camaquã, todo professor já recebe mais do que isso no piso inicial. Então, eu não posso deixar que o município, daqui a 2, 3 meses, não pague nem ao Fundeb 60. Porque a gente tem que ter, eu fui eleita para administrar um município, eu tenho que ter responsabilidade. Fico triste até que um deputado disse que eu era irresponsável. A prefeita de Camaquã era irresponsável e incompetente. Eu não sou, não. A prova da competência é o que está acontecendo em Camaquã. Eu tenho meus sobrinhos que estão fora de sala de aula. Mas visitem o site do município, que é camacan.ba.gov.br, e veja se alguém está com piso a menos no município. Então, quando eu chego na casa da minha mãe, que eu vejo meus sobrinhos fora de sala de aula, isso dói, como filho de Dona Maria, Dona Joana, de seu Manuel, que também está fora da sala de aula. Então, eu fico triste porque a gente não conseguiu sentar junto com a PLB, quando eu vi o governador divulgar que foi aceito da maneira que ele propôs, 3 pontos alguma coisa, e o restante a partir de março. E o restante no mês de novembro. O governo do estado está oferecendo 6,48%. Então eles querem, o professor quer, agora ele quer todo de vez, 6,41%. Mesmo sem condição, com todas as dificuldades. A primeira providência que a prefeita tomou quando foi alertada pelo Tribunal de Contas. Alertada só não, multada. Foi demitir, exonerar a maior parte dos cargos de confiança da prefeitura. E se chegar a ter, dando 6,41, eu vou continuar fazendo a mesma coisa, enxugando a folha do município. Então, isso eu fiz. Nós não temos contrato, nós temos um número pequeno de nomeação. E, ao meu ver, a gente também tem que se desarmar de todos os lados. Marcos Paulo, qual prefeito que gostaria de todos os dias ter um carro de som na rua lhe esculhambando? Eu lhe digo, esculhambando a prefeita.
Então, prefeito nenhum gostaria. E não é só Camaquã. Eu tive em Salvador a semana passada, várias prefeituras não têm condição. Então, por isso que eu parabenizo os municípios que tiveram a condição de dar. Mas eu não posso copiar a casa dos outros na prefeitura de Camaquã. A responsabilidade é grande. Esclarecer, dona Ângela, já que prefeitos da região com o mascote, a gente sabe que o município Camaquã é um município de maior porte aqui, tem mais recursos, inclusive comparação per capita com relação aos municípios de mascote, para o Brasil, Santa Luzia, Arataca. Semana passada, entrevistando o prefeito de Sari aqui, eles também já concederam 3,1%. Por que, basicamente, Camaquã? O povo entender, por que Camaquã não pode dar os 3,1%? Olha, eu vou falar aqui do recurso do mês de março, só que recebeu agora. Do mês de março, nós recebemos 1.056.000. A folha foi 986.000. Isso a folha dos funcionários em geral? A folha do Fundeb 60. Os professores. E o Fundeb 40. E o transporte, e a luz, e a água. Como é que a gente vai manter uma escola se a gente está ultrapassando o limite pago ao Fundeb 60? Aos 60. Quando a senhora fala Fundeb 60, talvez a maioria da população não possa entender. Os pais que estão escutando. Ao professor. Poucos professores entram no Fundeb 40. Mas a maioria dos professores é Fundeb 60, onde a gente tem que pagar no mínimo 60%. Nós já ultrapassamos muito isso. Então, o município tem uma previsão de receber esse ano 13.800.000 e pouco. E o ano passado, ele gastou com a folha 17. Com as duas folhas, a folha do Fundeb 40 e do Fundeb 60. 17, sem um aumento. 17 milhões. Então, aqui eu imploro, eu peço aos professores a compreensão deles. Quando eu entrei na justiça, foi uma conversa, uma reunião que aconteceu no gabinete junto com a PLB. Eu tenho o limite ultrapassado e não tenho o recurso que dá para pagar. Então, o processo foi feito, demos entrada. Infelizmente, no dia que chegou em Salvador, a desembargadora entrou de férias, foi repassado na sexta-feira. E a gente espera que a qualquer momento, como se trata da educação, que venha a ser decidido, ou sim ou não, e a gente vê como vai ficar. Porque prefeito tem que cumprir leis. Eu venho todos os anos devolvendo dinheiro meu ao município, porque não ultrapassei o limite pessoal, porque paguei a conta de luz e água em atraso e assim por diante. Eu tenho 1 ano e pouco para entregar ao município. E também não quero entregar ao município com ônus para quem assumir venha um dia dizer, eu estou fazendo isso porque a prefeita Ângela passou por aqui e contribuiu para esse desastre que está no município. Dona Ângela, a questão agora está na justiça, que vai decidir. Os professores representantes da PLB falaram aqui agora há pouco que não houve uma proposta oficial por parte da prefeitura. Do 6.41. A senhora disse que se disponibilizou, com boa vontade no início do ano. Olha, Marcos Paulo, está consta em ata. Mas se quer por escrito, nós vamos mandar por escrito. A senhora fez a proposta oficial? Essa é a pergunta. Fiz no gabinete 6.41 e consta em ata. Mas se não foi oficial, o chefe do gabinete está aqui e ele vai passar oficial para eles. Hoje uma surpresa grande que aconteceu em Camaquã foi eles fecharem. O direito de greve a gente tem que respeitar. Agora, fecharem proibindo que o funcionário que queria ir trabalhar e que precisava. Teve gente em Camaquã que perdeu consulta médica em Itabuna hoje, porque foi proibido de tirar o carro ou tirar a relação que acompanha os carros de dentro da prefeitura. Que qualquer carro que sai daqui para Itabuna com paciente, ele leva uma relação dizendo que aquelas pessoas estão sendo conduzidas naquele carro. Caminhamento, né? Então, foi proibido de entrar, foi uma surpresa grande, porque nós não temos problema com o funcionário da prefeitura, sem avisar, que se tivesse sido avisado, mas esses movimentos você não avisa mesmo, e se tivesse, tinha retirado, sem problema nenhum, não foi procurado estar tirando ninguém dali, porque é livre. Agora, eu também acho que o direito de ir e vir é o direito do cidadão. E nós fomos proibidos hoje, o funcionário da prefeitura foi proibido a esse direito de ir e vir, porque eles não estão em greve, então eles foram... Eu questionei essa questão aqui, eles informaram que teriam entrado por outros acessos e tal. Subiram pelo barranco?
subindo pelo barranco, pelo muro. Foi assim que alguém entrou na E prefeitura. houve também prejuízo das pessoas serem atendidas em outro local, em relação à saúde? Olha, a gente só pode saber depois que o pessoal retornar. Que um carro que tinha que sair antes das 7, ele saiu depois das 8. Então, se você tinha marcado lá em Itabuna 8 horas, você já perdeu a consulta, né? Então, mas aí a gente tem que sentar. Aqui eu vinha, Marcos Paulo, pedir a compreensão dos professores. Eu sei que não é todos que estão aderindo a esse movimento, ou que, quando eu converso com alguém, diz, mas vocês não suspenderam a mão. O presidente diz que todo mundo está a favor de continuar a greve. Mas eu acredito, e pelo que eu conheço, muitos profissionais da educação, que a gente, conversando, vai retornar. No dia da audiência pública, que foi convidado toda a comunidade de Camaquã, para surpresa nossa, não vou dizer que não tinha, que tinha um representante do comerciante, que era seu Orlando. Mas o restante foi formado só por professor, e eu fiquei em pé para olhar. Não estava prestando atenção em nada do número que estava sendo passado. Números a gente não esconde. Todos os meses, de 3 em 3 meses, as contas do município estão na Câmara, está sendo, tem audiência pública, e a gente vê pouca gente participando. É fácil sair na rua dizendo que o prefeito roubou, que o prefeito recebeu dinheiro e não pagou. Então, o recurso da educação, a gente, na audiência pública, ele foi novamente pedido para que a educação gerisse os recursos da educação, como a saúde gere o recurso da saúde, a assistência social gere o recurso da assistência social. No dia seguinte, tomamos a providência, mandamos, está sendo feito o CNPJ, para que a educação também vá gerir os recursos da educação. Porque a mesma prefeita da saúde é a prefeita da educação e a prefeita da assistência social. Não corro de nada, procuro participar de tudo que acontece no município, inclusive das audiências públicas e das reuniões com todos os setores da prefeitura. Então, eu peço a compreensão, mais uma vez. Vocês dizem que tem como fazer com que compense esses dias perdidos. Como é que a gente compensa dia de creche perdido? Dia de creche perdido não tem aula dia de sábado, não tem aula dia de domingo, não tem aula feriado. Então a gente tem um prejuízo grande. Eu não estou com picuinha, eu não tenho condição de dar o aumento que eles, por direito, eles querem ou reivindicam, mas o município não tem condição. O município fez tudo para que hoje tivesse acontecendo o que está acontecendo, que é alto os recursos. E eles também falam que a prefeita suspendeu um direito deles. Eu queria perguntar sobre isso. Eles estavam reclamando, a reclamação dos professores com relação ao plano de carreira. Foi a lei 552, segundo eles, que teria sido interrompida. As pessoas que fazem curso, alguns professores falam para mim, alguns que eu conheço, têm convivência, que quando eles adquiriam graduação, pós-graduação, quando nova especialidade, quando eles ampliam o seu conhecimento, fazendo novos cursos, há um adicional garantido por lei do município, que desde junho as pessoas que fizeram esse mesmo procedimento não estão conseguindo mais esse adicional que seria garantido por lei. O Marcos Paulo, foi o ano passado, foi para a Câmara, o projeto, o plano de cargos e salário. E lá na Câmara teve botaram os vereadores junto com a PLB, colocou algo mais. O município não tinha condição e eu vetei o projeto. Eu fui para a prefeitura e eu vetei. A Câmara derrubou o meu veto. Eu mandei, aí entrei na justiça, porque era o único que a prefeita, o prefeito, tem a justiça. Então foi para a justiça, ficou suspenso durante esse período.
Logo agora que foi cancelado, foi vetado lá pela Justiça, o 756, voltou o 552 a valer. Ninguém vai ter prejuízo, porque está se fazendo a folha dentro do que eles têm o direito. Então, não teve perca nenhuma. Teve um atraso do recebimento, porque eles podiam estar recebendo no mês de dezembro, e vão receber agora a partir desse mês. Quero dizer aqui que o salário dos professores da educação foram todos pagos no mês de março. Eu não sei se vai ser nesse mês. Eu espero que a gente volte às aulas para que a gente não tenha... Quando o motorista não trabalha, ele tem falta. Quando o agente de saúde não trabalha, ele tem falta. Então, quem vai entrar na justiça, se eu fizer esse pagamento, são eles que vão entrar na justiça contra mim. Porque eu vou estar fazendo uma coisa que não está acontecendo. Então, eu peço para que a gente não tenha prejuízo nenhum, que a gente volte logo às salas de aula. E isso é um compromisso que eu, no dia da audiência pública, eu falei. Mesmo vocês não querendo 6.41, eu continuo dizendo... Se a gente voltar às aulas, os 6.41 está mantido a partir de janeiro. A senhora fez essa reivindicação agora há pouco, clamando as pessoas que voltem às aulas, mas de qualquer forma, isso pode ser tomado sem a decisão da Justiça lá em Salvador? De volta às aulas? Sim. Pode. Esse entendimento com relação aos 6,40%? Pode, foi o que eu falei com eles. Se a Justiça é desfavorável ao professor, eu vou ter que me virar para ver o que é que faz. Pode ser determinado, né? Se não, eles já vão estar ganhando a partir do mês de janeiro. Então, eu queria que o professor, eu fui aluna, quando você começou, você falou de Gilmara, da Fazenda Porangaba, sei da dificuldade que é de estar se deslocando de longe para vir, para estudar, para ter uma condição melhor. E todas essas pessoas que estudam em escola do município é porque não tem condição de pagar a escola particular, ou porque, como se pensava antigamente, que meus pais e os pais de muitas pessoas achavam que a escola pública é melhor. Todos os direitos que o governo está dando, ele vai em cima da escola pública. O Enem em cima da escola pública, e assim por diante, todos os direitos de recursos fiéis, de muita coisa, em cima de quem estuda na escola pública. Então, uma tristeza grande, a gente está perdendo aluno para a escola particular, a gente está perdendo aluno para o Estado, a gente está perdendo aluno para os municípios vizinhos. Então, é por isso que eu peço ao professor, vamos voltar à sala de aula, não vamos prejudicar mais os alunos, não é a prefeita que está prejudicando. Porque dona Ângela, quando o governo dá 6,41 e a PLB aceita, porque eles aceitaram. Tudo que eu li foi aceito. Eu queria fazer uma pergunta que me passou agora. Gabinho, Camacan, Bahia, obrigado por sua participação aqui no programa Folha Regional. Com relação à APLB, a gente sabe que está na justiça. Eles vieram aqui, estão reclamando esse aumento total de 3,1%, você está dizendo que não está tendo condição. Mas há um contato entre vocês, parece que as partes nem se falam. Eles vieram na prefeitura hoje para paralisar, fechar tudo. O carro de som, sabe, está todo mês na rua. Há um contato, há um entendimento, há uma tentativa de